Olá, é um prazer estar aqui com você. Você conhece algum título de renda fixa que remunerasse, por exemplo, 20% ao ano? Ou que em pouco tempo você colocasse o capital e ele dobrasse? E se esse título tivesse uma garantia maior do que o FGC, fosse extremamente seguro? E se não tivesse, que você só colocar 250 mil, você poderia colocar muito mais, com uma garantia maior, né? Na verdade, porque seria um título que você estaria acordando com o governo brasileiro. É um título público. E você teria um fator que se chama marcação a mercado, que modifica a rentabilidade a depender de como vai se comportar o mercado em relação às taxas. E eu quero te mostrar isso na prática, como você poderia remunerar muito melhor o seu capital e com título de renda fixa, que muita gente tem receio de investir na renda variável em virtude das grandes oscilações. Então vamos aqui na prática para a gente ver como isso vai funcionar. Como eu falei para você, os títulos que a gente vai analisar e que vai sofrer a marcação a mercado seriam títulos do Tesouro Direto. E aí eu vou mostrar aqui a vocês que o governo vai acordar com você de pagar IPCA mais 7%. E esse título aqui seria um Tesouro Renda Mais para 2035 e que custaria 14,29, ou seja, bem acessível. Tá? O vencimento dele seria em 15 de 12 de 2054. Esse outro aqui é 2040, Tesouro Renda Mais 2040, ia pagar IPCA mais 6,88 e seria R$10,45. E você só poderia não. Na verdade, você pode tirar o dinheiro antes, mas eu vou explicar como funciona a questão da marcação a mercado, que vão ter horas que vão ser interessantes você tirar antes e outras que seria melhor você deixar o título ir até o final. E o último aqui, só como exemplo, um título 2045, também no Renda Mais, estaria pagando IPCA mais 6,80 e você poderia retirar com essa taxa acordada aqui, em 2064 você estaria pagando hoje 7,66. Mas aí como funcionaria essa questão da marcação a mercado? O mercado, quando o governo precisa de dinheiro para pagar as dívidas, que ele não está conseguindo honrar só com os impostos, ele vai buscar dinheiro no mercado. E para isso, o mercado vai dizer assim, olha, para eu te emprestar, governo, eu vou querer pelo menos uma correção da inflação, eu vou querer mais um valor aqui de 4%, que seria um risco que eu quero correr, e porque você está deixando tanto tempo com você, eu vou querer mais 3%. Isso aqui é só hipotético, só para a gente entender que o mercado vai sempre alterar em virtude das variáveis que estarão acontecendo lá. Então, nesse exemplo aqui, vai ficar 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, 12%. Aí ele vai dizer assim, olha, você me compra um título por R$100 e eu em 20 anos eu vou te devolver ele por R$964. Ou seja, vai ter 865% de rentabilidade. Aí a pessoa diz assim, não, vou comprar o título e se nada disso variar, o governo vai dizer o seguinte, se você precisar sacar antes com 10 anos, eu vou te pagar 310 mil e aqui com a rentabilidade de 211%. Só são exemplos hipotéticos para ilustrar o que seria marcação a mercado. Então, o nosso acordo é, você pode tirar o dinheiro antes, mas se você deixar até o final, eu vou te entregar de todo jeito R$964. Mas aí o mundo muda. Uma guerra, o governo começa a gastar demais, e para emprestar para o governo, as pessoas dizem, ó, só me pagando mais. 12% eu não aceito, não. Eu quero, para te emprestar dinheiro, governo, eu quero aqui que você me pague uma taxa de 17%, porque é a média que está sendo paga no mercado. Né? Aí, na verdade, o mercado começa a pagar 17%. E o título que outras pessoas comprariam, só compraria com essa taxa de 17%. Mas observa só o seguinte, se 100 mil em 20 anos viraria 964, e o meu acordo só tem que entregar 964 no final de 20 anos, no caso o governo está prometendo que só vai entregar isso no final, se eu pegar os 964 mil aqui e fosse precificar o título de hoje, de maneira que a taxa de juros atual, que seria agora, sairia de 12 para 17, ele, com essa nova taxa, eu não preciso mais ter 100 mil para que virar 964 mil. Eu só preciso de 41 mil. Então, o título que antes estava sendo negociado a R$100 quando eu comprei, se a taxa de juros sobe, fica acima do que eu comprei, o título cai. Porque para entregar o valor agora, eu não preciso de todo aquele capital que eu tinha investido. Afinal de contas, a taxa agora que está remunerando e o que o mercado está solicitando é maior. Então, ó, nesse caso, se você botou 100 mil, você antes de chegar no primeiro ano lá, se aconteceu isso naquele momento, o título só precisaria de 41 mil. Então você botou 100, mas se fosse sacar, seria só 41 mil. Olha na prática como é que funcionaria aqui. Ó. No 10º ano, tá? Você teria
os 100 mil na condição acordada, se eu fosse sacar 310 mil com remuneração de 211%. Mas já com a nova taxa de juros que o mercado está atualizando, eu teria, em vez de estar dando 310 mil, eu estaria só dando 200 mil. Né? Então, nessa situação, você teria uma condição de menos 35% do que seria a taxa acordada, né? Que seria os 310 mil, que seria o valor conforme essa primeira condição que o governo tinha acordado. Mas isso aconteceu porque o governo começou a gastar demais, o desequilíbrio na conta pública e o dinheiro fica mais caro para ele pegar no mercado. Mas vamos imaginar que esse seria o lado ruim da marcação a mercado, porque se estivesse nessa condição, no primeiro ano, por exemplo, imagina aqui, ó, você teria que receber 112 e vai receber só 48 mil, ou seja, botou 100 e recebeu a metade. Então a marcação a mercado, nesse caso, te prejudicaria. O que, é que seria melhor? Você ir até o final do título. Tá? Deixa ele até o final e vai receber o que tinha acordado aqui inicialmente. Né? Mas agora tem uma outra situação. Botou um governo melhor, mais equilíbrio de conta pública, tudo certinho. E a taxa, em vez de ser 17, passa a ser de 7. Olha o que, é que vai acontecer. Para eu agora, com 7%, entregar 964 mil daqui a 20 anos, se eu botar 100 mil, ele não chega. Né? O título tem que ser 249 mil. Então, se eu precisasse resgatar esse dinheiro agora, eu dizia, governo, eu quero que você me antecipe o valor. Só que para eu chegar nos 20 anos com 964 mil, você tem que me dar 249 mil. Ou seja, teu capital dobraria. No primeiro ano, né? Seria 112, na situação ideal que eu estou falando assim, acordada inicialmente, daria um rendimento de 12%, só que agora no primeiro ano eu teria que receber R$ 266.728. Já teria uma variação de 138% em relação ao capital que eu investi, que foi 100 mil. Veja como aqui te beneficiou. Se a taxa de juros cai, nesse caso aqui você mais do que dobra seu capital. Agora, com o passar do tempo, olha o que vai acontecendo aqui, nessa situação que está excelente. Quando chega aqui no 20º ano, mesmo que tenha uma taxa de 7%, quanto é que eu vou ganhar? Só mais 5%. Porque o capital, nessa situação, eu teria que receber 861 mil e estou recebendo 901, que seria justamente a correção, né, desse dinheiro com 7% até chegar no 20º ano. No 19º aqui, no caso, como esse exemplo. Então, aqui eu teria só um ganho de 5%. Quanto mais próximo eu vou chegando do final, esse ganho aqui vai ser menor. Então, quanto maior é o tempo do título, e se de lá para cá cair esse percentual, ficar abaixo do que você contratou, você vai observar o momento ideal e vai sacar esse dinheiro, né? Vai resgatar de maneira que você tenha uma rentabilidade muito boa. Né? Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para você, que seria a marcação a mercado, onde teria um investimento com risco baixíssimo e teria uma possibilidade de ganho muito grande. Imagina você botar aqui 100 mil reais e depois de 2 anos, se acontecer a situação hipotética, você vai ter aqui 128% do que você colocou. Justamente o exemplo que eu dei lá, teve muita coisa que estava dando 7%, né, que é justamente o exemplo aqui, ó, 5 mais 4 deu 9, né, mais 5 no caso seria a inflação aqui, o incentivo 4 mais 3 deu 7. O exemplo que deu lá, que eu mostrei nas telas iniciais, dá exatamente o IPCA, que é a inflação, mais 7%. Se a gente cai para um baixa Selic, como aconteceu em governos anteriores aí ao atual, que chegou a 2%, você vai ter uma rentabilidade do seu capital interessante e você vai sacar e vai ganhar muito mais do que a maioria dos investimentos que a gente conhece. Né? Então, se você entender como funciona a marcação a mercado e aproveitar essa ferramenta, você vai ter ganhos belíssimos. Como eu disse, se você segue as dicas aqui do canal, sua vida financeira vai melhorar. E me responde aí, você sabia desse efeito da marcação a mercado? Deu para entender como funciona? E mais, você investe no Tesouro Direto e buscou títulos que agora estão num momento excelente, dando IPCA mais 7%? Me fala aí, se isso estiver acontecendo, se você conseguiu, já está fazendo isso, parabéns. Se não, segue as dicas do canal para aprender aqui. Forte abraço e até a próxima.